agora. Porque hoje é sexta-feira. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que não foi feita nenhuma promessa de cargo ao ex-deputado João Willis. Porém, não descartou a possibilidade de que o Willis integre o governo. Bom, a própria Secretaria de Comunicação confirmou por e-mail a esta equipe que a nomeação dele sairia em alguns dias. Então, não venham com essa, porque isso está documentado em e-mail da SECOM, que nós lemos aqui ao vivo anteontem, na quarta-feira. Então, a SECOM confirmou. Agora, então, acredito que o ministro Paulo Pimenta tenha mudado de ideia. Parabenizo-o efusivamente, tá? E, na busca de apoio no Congresso, Lula tem assumido o compromisso de evitar pautas polêmicas, principalmente na luta pela conquista da ala evangélica. A ideia é que o chefe do executivo evite pautas polêmicas. Nossa, acabei de falar polêmica, óbvio que é pauta polêmica por causa da pauta polêmica. Carlos Viana, líder da bancada religiosa no Senado, considera o gesto um sinal de pacificação e respeito. E nesse clima de entendimento com o Planalto, Viana comentou a suposta indicação de João Willis, que ele enxerga como um personagem muito polêmico para uma função na SECOM. De acordo com o parlamentar, se o ex-deputado não tiver nenhuma influência nas decisões do governo, essa será apenas uma questão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT. Agora, se João Willis insistir em assuntos que não contam com o apoio dos parlamentares evangélicos, haverá sim reação. Você acha, Nelson, que João Willis vai ou não vai? Porque nós temos um documento da SECOM dizendo que ele vai ser nomeado. Aí o Paulo Pimenta fala, não, de jeito nenhum. Se ele assumir em outro lugar. Aqui não, jamelão. Eu acho que ele iria, estava indo, mas diante de algumas polêmicas nessa semana... Acabou fundo. Exato, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que recebeu uma representação por homofobia, sendo ele homossexual, representado pelo João Willis, só pelo fato ali de manter as escolas cívico-militares, ou aliás, o contrário, né? Ele chamou o Eduardo Leite de homofóbico e o Eduardo Leite é que o representou por homofobia. Mas isso gerou uma polêmica, uma discussão muito grande, Pavinato, que, claro, desgasta já a imagem do João Willis perante o governo com parlamentares, com pessoas ligadas ao governo e, claro, se o João Willis estava encaminhado para ser nomeado pela SECOM, como você mesmo noticiou, ele deveria aguardar ser nomeado. Uma coisa também, você que é evangélico, Nelson, entendeu? Você que é evangélico, eu já vi na rede social, né, comem burburinho de pessoas da esquerda, principalmente de homossexuais da esquerda, dizendo, olha, tá vendo, são esses evangélicos que não querem a diversidade no governo. E não é nada disso. Vamos deixar claro que não é nada disso. João Willis é um arruaceiro, não contribui com nada, é um propagador de discurso de ódio e não tem nada a ver com questão religiosa aqui, tá? Não cai nessa, não. Porque o João Willis é um arruaceiro, é ou não é? Com certeza. E outra, se esse elemento religião estiver em discussão neste momento, talvez o João Willis fique de fora mesmo. Porque é um momento em que o republicano está negociando a entrada no governo ali, pelo menos de certa forma. E o Republicanos é um partido cuja cúpula é muito ligada à igreja evangélica. Então tem essa questão também, esse elemento que talvez faça alguma diferença, tenha alguma relevância na entrada ou não do João Willis. Talvez seja melhor alguns parlamentares de centro do Republicanos junto com o governo do que o João Willis isolado como é. Pois não. Mas o errado desculpa, não é uma conversa. Nós podemos nos interromper, nos xingar à vontade. Então, perfeito. O errado é só a bancada evangélica se contrapor a essa posição. Na verdade, eu estou esperando aí, eu falo pelos meus, a Frente Parlamentar do Agronegócio, todas as bancadas se unirem e irem contra qualquer tipo de figura agressiva como é João Willis. Ele é desprezível, é triste a gente ter que falar, mas enfim, é que ele está aí na pauta, a gente tem que falar desse cara. Mas ele é desprezível, a gente lembra que ele cospe na cara dos seus colegas
colegas parlamentares, né? Ele fala esse absurdo que ele falou do Eduardo Leite, que é um dos políticos mais educados e construtores de pontes, independente se você concorda com o viés político dele ou não. Ele fala de um absurdo, ninguém foi a favor. Agora, eu acho que ele está querendo, na verdade, Vivi, é pegar o espaço ali que a pessoa que vai escrever os discursos de Lula quando ele for viajar aí mundo afora. Eu não sou da teoria de quanto pior, melhor. Eu prefiro que esse governo faça um bom governo, porque eu não quero esperar 4 anos para o Brasil ir para frente. Mas se Jean Willis for para lá, provavelmente ele vai pegar esse cargo aí junto com a assessora de imprensa, com a Janja. Imagina o que ele não vai falar aí pelo mundo? E o Janones, Jean Willis? É o mesmo expediente, né? Janones, Jean Willis, né? Mas eu tenho uma posição um pouco diferente em relação a esse assunto, né? Primeiro, que o Jean Willis, nessa pauta identitária, querendo ou não, concordando ou não com a pauta, concordando ou não com a figura dele, ele é uma figura com uma certa importância nos movimentos sociais, nos movimentos identitários, né? E a política é feita de simbolismo, né? Quando o Jean Willis, em 2019, se recusou a assumir como deputado federal e quis se isolar... Ele já era assumido. E quis se isolar contra o suposta afronta do bolsonarismo, né? Ele voltou, simbolicamente, quando o Lula tomou posse. Não? Então, eu acho que faz parte de uma narrativa governista, uma narrativa assim, de esquerda, né? Colocar o Jean Willis no governo por conta desse simbolismo que tem, né? E outro ponto que eu acho interessante é o seguinte também, colocado aqui, né? Bancada setorial, bancada agropecuária, de agronegócios, bancada evangélica, tem que se ater nas questões legítimas de defesa das pautas que eles acreditam. Né? Então, por exemplo, a bancada evangélica tem que defender a pauta dos costumes, contra o aborto e por aí vai. Não tem que se meter em nomeação de Jean Willis, né? A não ser que a nomeação dele violasse uma suposta pauta evangélica. Mas ele tem uma secretaria de comunicação. Não tem nada a ver com políticas públicas, mas o comportamental. O que ele entra, ele então, estraga. assim, não, mas isso é outra questão. Outro dia eu vi. Eu acho mas tem a ver, Felipe, porque sabe, porque se ele é o cara que vai escrever discurso, vamos supor, vai para a Secretaria de Comunicação, é o governo se comunicando. E se o governo daqui a pouco vai estar comunicando a favor de aborto, a favor de muitas pautas... Olha, outro dia eu vi uma discussão muito louca. Faz diferença. Secretaria de Comunicação é atividade de meio, Nelson. Faz diferença sim. Não, claro que não tem nada a ver. Não. Quem é que cuida da rede social do governo? Quem é que cuida das pautas? Mas quem cria política pública de aborto? Quem cria política pública de aborto? Tem o Ministério da Saúde, que seja. Mas mesmo assim, ele pega e sai falando. Você acha que ele não vai puxar sardinha para a ideologia dele da comunicação? Se tiver uma lei que o governo encampe e não vai encampar a favor do aborto, aí vai para a atividade meio, que é a Secretaria de Comunicação, escrever o discurso. Você acha que é tudo organizadinho assim? Claro Você não viu o Lula esses dias criticando o Márcio França por divulgar um projeto que não tinha passado pela Casa Civil? Tá cada ministério na sua. A gente teve uma demissão do secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, acho que até lá de São Bernardo, né? Que recebeu a Janja sem falar com o ministro dos direitos humanos e foi demitido por causa disso. É uma desorganização total. São 6 meses de governo. Se o Jean Willis, ele vai ter liberdade. Se ele entrar, ele vai ter liberdade para puxar sardinha, fazer o discurso dele com o Instagram, com a rede social do governo. O Nelson pegou um ponto muito interessante e sempre... Ou seja, para você o Jean Willis va bene. Não, eu tô falando o seguinte, a pasta... servidor. A pasta que o Jean Willis vai é a pasta meio. Não é pasta fim. Ele não cria políticas públicas. O governo de narrativa é pasta fim. Ele não cria políticas públicas governamentais. Mas esse é um governo de narrativa. Abortista. Quem cria é o Ministério da Saúde. Ele vai só ser a porta-voz do governo.